bióloga, consultora em amamentação, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre umas perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas no Instagram. Semanalmente eu vou deixar uma caixinha para que vocês me enviem perguntas sobre amamentação. E eu vou escolher de 1 a 3 perguntas por semana para gravar sobre elas, conversar sobre elas e falar com vocês um pouquinho mais aprofundado, né? Então, aproveitem aí, né, esse espaço que eu tô deixando para vocês deixarem suas perguntas, para que eu saiba aí quais que são as maiores dúvidas e que a gente consiga conversar a fundo sobre os maiores aí obstáculos que vocês estão enfrentando, né? O que vocês precisam que eu traga de informação para vocês, tá bom? Hoje, a primeira pergunta que eu escolhi foi uma pergunta feita por uma seguidora, Laís, e ela me perguntou o que é mais importante no primeiro contato com o bebê, na famosa Golden Hour. Então, gente, o que seria, né? O que seria a Golden Hour? A Golden Hour é a hora de ouro da amamentação. É a primeira hora de vida do bebê, é o momento que o bebê nasce e é colocado em contato com a mãe. E o que é mais importante, né? Essa hora, por que ela é nomeada assim como hora de ouro? Por que ela é tão importante para o bebê e também para a mãe? Já existem vários estudos que mostram que o bebê que é colocado no contato pele a pele com a mãe, ele tem diminuição no risco de hipoglicemia, também de hipotermia. Por quê? A hipotermia, né, quando o bebê estava lá dentro do útero, ele mantinha a temperatura corporal dele sempre estável. Quando ele nasceu, ele vem, né, para a temperatura ambiente. Então, aquele primeiro momento que ele o corpo dele, né, tem que regular aí essa temperatura. Quando ele é colocado em contato pele a pele com a mãe, acontece uma regulação muito mais fácil, porque a temperatura do corpo da mãe passa para o bebê. Então faz com que esse bebê fique aquecido e ele não faça hipotermia. Uma outra questão é que nesse momento o bebê eles nascem, tem um choro, né? E naquele momento o bebê está alerta, ativo, e é um momento que, se a gente posiciona ele ali no peito, se a gente traz ele para perto da mãe, ele quer mamar, ele quer sugar. E essa sucção, ela faz com que ela estimula os hormônios ocitocina e prolactina. E o que esses hormônios fazem? Esses hormônios fazem a produção de leite. São através da estimulação desses hormônios que o leite é produzido. Então, já nesse primeiro momento, o bebê é colocado para mamar e tem essa estimulação de ocitocina e prolactina, fazendo com que essa mãe comece a produzir o colostro. O colostro é um leite riquíssimo. Então, assim, qual que é a importância também, né, desse bebê receber o colostro tão cedo? O bebê, ele nasce com o sistema imunológico, ele está se formando, né? Ele acabou de nascer, então a gente precisa formar o sistema imunológico do bebê, que ainda é muito frágil. E através do colostro, quando ele recebe esse colostro, começa a formação do sistema imunológico dele. Então, é muito importante que ele receba o quanto antes. A outra questão é com relação à mãe. Quais são os benefícios para a mãe? No primeiro momento, quando a mãe amamenta, devido à estimulação desses hormônios que são estimulados com a sucção do bebê, a contração do útero dela se inicia. Então, esse útero ele vai voltando para a sua posição de antes da gestação. Isso diminui o risco também de sangramentos, de hemorragia. Então, faz com que essa mãe tenha uma recuperação no pós-parto melhor. Então, as vantagens não são somente para o bebê, né? São também para a mãe. Para a questão psicológica também existe um fator assim grandioso, que esse momento é único. Então, esse primeiro contato, ele traz um prazer muito grande para essa mãe e para esse bebê. É o primeiro contato ali direto, né, para a formação do vínculo, é extremamente importante. Então, por isso que atualmente tem se falado tanto, e a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tem divulgado e recomendado e solicitado aos hospitais, às equipes de saúde,
que seja feita essa hora, né? Que seja respeitada, que esse bebê seja colocado no peito, nesse contato pele a pele com a mãe, independente da via de parto, mesmo no parto cesárea, no parto normal, independente da via de parto, que esse bebê tenha esse contato aí com a mãe já imediato, né? Que ele fique já pele a pele com ela e tenha essa formação de vínculo e essa primeira sucção no peito. Essa recomendação da OMS, ela é devido à maior aptidão para buscar o seio nesse momento após o nascimento, e isso já tem estudos também comprovando que isso auxilia muito no bebê que consegue seguir no aleitamento materno exclusivo, já pelo estímulo à produção nesse primeiro momento. Uma outra coisa também, a estabilidade respiratória desse bebê, né, no momento que ele acabou de nascer, quando ele está em contato pele a pele com a mãe, ela vem muito mais rápido, esse bebê apresenta uma respiração melhor, temperatura corporal, a glicemia, então tudo isso traz de benefício para o bebê quando ele está diretamente ali após o parto com essa mãe. É sempre que a gente consegue fazer isso? Não, não é sempre. Existem casos que realmente pelo clínico, né, pela clínica do bebê ou da mãe, se teve alguma intercorrência nesse parto, ou se foi um bebê prematuro extremo, que nasceu com alguma outra, uma síndrome, alguma coisa que impeça que clinicamente esse bebê fique com a mãe sem estar ali com intervenções médicas. Então, é muito importante que ter uma equipe, né, gente, uma equipe capacitada e que seja a favor da amamentação, que seja a favor desse momento aí humanizado que acontece no parto e que ela observe, olha, realmente isso não é possível, esse bebê ele necessita de oxigênio, ele necessita de intervenção médica, de uma UTI neonatal, então a gente vai ter que fazer a separação do bebê e da mãe. Tirando isso, não existem motivos, né? A via de parto, no parto cesárea, é totalmente possível. Eu mesma passei pelo parto cesárea e com uma equipe maravilhosa, tanto a minha obstetra, a pediatra que estava na hora, a enfermeira que estava na sala. Foram pessoas assim que são pessoas a favor da amamentação, pessoas muito acolhedoras e que estavam ali mesmo sendo um parto cesárea, elas estavam sendo humanas, né? Então, assim, 2 obstetras maravilhosas, pediatra, enfermeiras, técnicas, todas que estavam ali, respeitaram esse momento e trouxeram meu filho, assim que ele nasceu, trouxeram ele para o contato pele a pele comigo, ele mamou, ele até o momento na sala de recuperação, ele manteve em contato comigo, ele desceu para o quarto, encostado em mim, né? Então, assim, não existiu separação. O banho foi depois de muito tempo, não teve aquela coisa, nós precisamos agora limpar o bebê, porque a membrana ali, o vernix, né, que o bebê nasce, que tem na pele dele, é muito importante também que ela continue no começo, pensando também na temperatura do bebê. Então, assim, o contato pele a pele sem intervenção desnecessária nesse bebê auxilia muito na amamentação, não só neste momento, mas mais para frente também, para que essa amamentação seja prolongada. Eu achei um estudo que é uma revisão de literatura com o título Fatores associados à amamentação na primeira hora de vida. E eles falam sobre os fatores que dificultam a amamentação na primeira hora de vida. E o principal fator foi a cesariana. Então, o parto cesárea foi um fator que faz com que as mães não amamentem na primeira hora de vida, né? E o porquê disso, né? Essa mãe normalmente ela tá deitada, ela tá numa posição que não favorece. E muitas vezes, quando o parto é cesárea, a equipe tira esse bebê de perto da mãe até que a mãe se recupere e depois ela tenha contato com esse bebê. Mas não tem nenhuma necessidade disso. Então, nós precisamos de equipes preparadas para que, nesse momento ali, né, no hospital, quando o bebê nasceu através de um parto cesárea, mesmo essa mãe estando anestesiada, tem uma equipe que venha e que posicione, que traga esse bebê para o peito,
que deixe esse bebê ali em contato com a mãe, que esteja ao lado, se ela necessitar de mudar de posição, orientando e acolhendo essa mãe nesse momento, tá? Então, gente, o que é mais importante? O que eu trago para vocês de mais importante, né? Que as pessoas tenham informações desde o pré-natal, porque a informação já no pré-natal faz com que a mulher chegue nesse momento do parto e ela saiba que ela pode sim amamentar, que ela pode ter esse momento, que ela pode ter a sua golden hour, que ela pode trazer o bebê até o peito e que nenhuma via de parto é impeditiva, a não ser alguma intercorrência mesmo, que são assim pequenos casos, né? Uma porcentagem muito pequena em relação ao número de nascimentos, de realmente intercorrências que impossibilitam a mãe de amamentar nessa primeira hora, tá bom? Então, tragam isso para vocês, né, como conhecimento, você que é gestante, você que conhece alguma gestante também, para que estude sobre isso e saiba que de todos os benefícios, né, e a importância de já chegar e conversar com a equipe sobre isso, sobre esse desejo da mãe, para que esse desejo seja acolhido e que ela tenha a melhor hora aí no pós-parto, tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta da Laís e que a Laís também tenha uma golden hour maravilhosa. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês sobre a segunda pergunta. A minha segunda pergunta eu escolhi porque é uma coisa muito recorrente no dia a dia aqui, no meu dia a dia clínico. Eu tenho várias pessoas com esse questionamento que a Cristiane trouxe. Então, eu vou ler para vocês a pergunta da Cristiane, que é: já amamento há 2 anos, meu leite ainda sustenta a bebê? Me indica tirar ela do peito? Então, pessoal, a dúvida dela é: o leite dela ainda é benéfico para a filha dela? E ela me pergunta se, como profissional, eu indico ela fazer o desmame. E espero que esse assunto ele seja bem disseminado, que vocês tragam isso para pessoas próximas a vocês, para você, mãe que amamenta ainda, internalize esse conhecimento e saiba que quem vai guiar o desmame seu e do seu filho vai ser você e ele. Então, assim, vou trazer os motivos pelos quais nós devemos sim amamentar por 2 anos ou mais e que a gente consiga quebrar, né, algumas barreiras, algumas crenças limitantes que levam ao desmame, que ainda é muito comum aqui na nossa cultura, tá bom? Eu vivi a amamentação por 2 anos e eu senti, assim, muito do que é relatado por essas mães, né, pelas mães que têm essa dúvida. Será que eu continuo amamentando? Mas tem vergonha de amamentar em público porque a criança já é grande, a criança vem andando até o peito e mama. E eu vivi isso em algumas situações, até com pessoas próximas a mim. E que foi a minha experiência, né? Como ele mamava já, ele mamou até 2 anos, o meu filho, as pessoas falavam: nossa, mas ele ainda mama? Por que ele ainda mama? Ainda sai leite daí? Mas o seu leite ainda sustenta. Mas ele já come tão bem, para que ele tem que mamar? Por que o leite ainda é importante? Já escutei até por que ele ainda não toma refrigerante? E assim, existindo um questionamento do porquê ele não toma refrigerante e por que ele mama peito. Então, para quem realmente conhece, né, os benefícios da amamentação, esse valor é muito invertido, né? Como que uma criança com menos de 2 anos tomar refrigerante é normal e uma criança com menos de 2 anos mamar no peito da mãe não é normal, é estranho. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é a amamentação por 2 anos ou mais. Então, a recomendação é até 6 meses aleitamento materno exclusivo e por 2 anos ou mais, manter a amamentação com complementação. Essa complementação, no caso, para bebês que amamentam exclusivo, né, não seria complementação de leite, fórmula ou outro leite. Seria complementação com alimentação, né, após os 6 meses. Mas mantendo o peito e a complementação.
Até 1 ano de idade, o principal alimento é o peito. Então, o leite, né, no geral. Então, mesmo as mães que dão fórmula, até 1 ano de idade, o principal alimento é o leite. A alimentação, ela vem como uma complementação do leite. Após 1 ano de idade, é o contrário. A alimentação passa a ser o principal alimento e o leite é a complementação. Porém, o leite materno, ele é uma complementação riquíssima, que tem toda a imunidade que essa mãe ainda continua passando para o bebê. E existem vários estudos que mostram o quanto os bebês amamentados por 2 anos ou mais, isso ao longo da vida eles levam. Existem estudos que mostram que esses adultos apresentam QI mais alto, ficam menos doentes, precisam menos de médico, de remédios. Então, são coisas que ajudam demais no desenvolvimento dessa criança. O índice de mortalidade é menor em crianças que foram amamentadas por 2 anos ou mais. Então, alergias, infecções respiratórias, pneumonias, tudo isso o leite materno ajuda a prevenir. Atualmente, né, que nós passamos pela pandemia aí, né, do Covid, a importância das mães que ainda amamentavam. O meu filho hoje tem 4 anos e meio e eu já não amamento desde os 2, mas eu pensei como eu gostaria de estar amamentando ele quando eu tomei a primeira dose da vacina. O quanto seria importante, porque as mães que foram vacinadas e estavam amamentando, elas passaram imunidade através do leite materno. Então vocês percebem a importância disso, de uma criança que já tem 2 anos, ainda está numa pandemia, ainda não tem vacina para essa faixa etária, mas ela está com imunidade através do leite materno. Então isso é muito maravilhoso e é muito importante que as pessoas se conscientizem disso e olhem para a amamentação como algo bonito, natural, que deve ser incentivado e nunca reprimido, independente da idade. E aí, o que a gente chama de amamentação, então, prolongada? Pessoas que amamentam por mais de 2 anos são pessoas que amamentam por tempo prolongado. Pessoas que amamentam até 2 anos são pessoas que amamentam um tempo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria também. Então, todos os profissionais que realmente se aprofundam quanto a isso, que entendem, né, dos benefícios do aleitamento materno, eles incentivam que a amamentação seja assim prolongada. E que essa mãe, até o momento que a amamentação é possível para ela e para o bebê, ela seja incentivada e não reprimida por alguns olhares, às vezes machistas, né, que envolvem a sexualidade em ver uma mãe amamentando. Existe também pessoas que olham com isso não serve mais para nada, ou até profissionais que falam, você precisa desmamar porque você está criando um filho que vai ser dependente psicologicamente, um filho que vai ser imaturo, que não vai se desenvolver, né, psicologicamente falando. E já existem estudos comprovando que isso tudo não é verdadeiro, né? Que, na verdade, o contrário disso é verdadeiro. Que esse vínculo, essa proteção, essa segurança que a mãe passa através da amamentação, ela perdura por toda a vida dessa criança. Então, são adultos mais independentes, adultos mais seguros, mais inteligentes e saudáveis, né? Porque com certeza esse fator de imunidade que ele recebeu aí nos primeiros anos de vida são coisas que vão ficar para ele para sempre. Então, pessoal, eu queria trazer sobre isso, então respondendo a Cristiane, né, eu queria parabenizar ela, né, por estar amamentando por tanto tempo, e porque não é fácil. A mãe que amamenta, ela enfrenta vários obstáculos, né? Ela abre mão de muita coisa da sua rotina, da sua vida, para estar ali se doando ao bebê. A amamentação é um ato de amor e de doação. Nem sempre é fácil, na maioria das vezes não é. E por não ser fácil, eu sempre falo isso com as minhas pacientes, né? Nada que é bom é fácil, né? Tudo que é bom é difícil.
Então, se vocês querem um cargo mais alto no trabalho, se vocês querem uma conquista de alguma coisa material, se vocês querem um relacionamento com uma pessoa que realmente vale a pena, tudo exige conquista, exige doação, exige aquela conquista diária, né? Aquela coisa que você enfrenta obstáculos, mas você luta e você vai atrás e você consegue. Então, com a amamentação não é diferente, não é fácil. Muitas vezes pensam assim, essa mãe amamenta porque ela não quer ficar dando comida, ela não quer fazer a mamadeira, ela tem preguiça de ferver a mamadeira. É muito mais fácil ferver a mamadeira do que amamentar. Então, essa mãe que amamenta, ela amamenta porque ela sabe dos benefícios e porque ela prioriza o melhor para o seu filho. Então, a gente precisa ter isso em mente sempre. Não ter julgamento, ter acolhimento. E essa mãe que consegue, que tá aí, né, nessa batalha e que já tá amamentando há 2 anos, como no caso a Cristiane que fez a pergunta, merece os parabéns, né? E todo o reconhecimento da sociedade, das pessoas que estão próximas a ela quanto a isso. Que isso é muito importante para a filha dela e é uma herança, uma coisa que ela vai carregar para sempre. Tá bom? Tragam as pessoas aí das famílias de vocês, o marido, a mãe, a tia, a avó, as pessoas que convivem com a mãe e o bebê, né, que estão amamentando. Tragam eles para assistir esse vídeo, para que essa informação seja passada para eles e a gente consiga cada vez mais quebrar essa cultura de que o bebê deve desmamar e tomar mamadeira e comer doce, tomar refrigerante. Então vamos desmistificar isso, né? Fazer com que as pessoas saibam realmente a verdade, o que os estudos mostram, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda e que a gente consiga cada vez mais que o aleitamento materno seja por muito tempo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. A semana que vem eu vou esperar mais perguntas e nós vamos sempre conversando por aqui. Um beijo.